Olá pessoal, seguimos com mais uma videoaula, tá? Agora iremos falar sobre o controle de plantas daninhas e irrigação na cultura do açaizeiro. Antes de dar início, eu gostaria de falar que de agora em diante as videoaulas não terá mais essa parte do videozinho que eu apareço aí no canto inferior esquerdo da tela, tá? Na verdade, desde o primeiro que não era para vir esse vídeo aí, que é para não tirar a atenção de vocês, né? Porque não tem necessidade nenhuma. Só que enquanto o programa filma a tela do computador, não dá para perceber que está sendo filmado. Então, quando estava na metade do vídeo, foi que eu percebi que estava sendo filmado aqui, que eu olhei para uma luzinha que estava piscando e aí foi que eu notei. Mas aí não tinha mais retorno, então deixei do jeito que tá? Então peço desculpas, eu acho que eu tô... Acho não, eu tô até sem camisa aí, mas tudo bem, tá? Eu peço desculpas pelo fato. Então seguimos aqui. Em relação ao controle de plantas daninhas e irrigação no cultivo do açaí, é bem interessante porque, como eu já falei para vocês, a condição daquele período inicial que se planta, que se faz o transplantio do açaizeiro no campo, que ele passa 4, 5 meses em estágio de latência e quase que hibernando mesmo. Então aquele período ali ele é crucial para você tratar as plantas daninhas, porque ele é muito sensível à planta daninha. Tá? A planta daninha é interessante que para muitas culturas ela atua de uma forma que prejudica literalmente a condição da produção, né? E aí outros fatores, a colheita e tudo mais. Só que para outras ela é pior ainda porque ela leva à morte, né? Então, no caso do açaí é um exemplo típico desse. Se você não tratar, a planta daninha mata mesmo, tá? Cobre, toma de conta. Enfim, com relação à irrigação, a gente vai ver também uma importância muito grande. Eu sempre falo, pensou em fazer fruticultura, já pense em irrigar. Né? E aí vocês irão ver a condição que é a importância de se irrigar o açaí em si. Deixa eu aumentar aqui a tela, que eu tinha esquecido desse detalhe. Tá? Aí. Então, gente, de antemão, o que acontece? Quando a gente pensa em fazer controle, seja ele de praga, seja ele de doença, de planta daninha, a gente sempre fala na condição integrada. O que é isso? Não usar somente um único método sempre, né? Desde o princípio até o fim. Então, sempre procurar utilizar métodos diferentes e aí você vai fazendo essa modelagem a depender da sua situação. Se a planta está muito pequena, foi logo no início do transplantio, não é vantajoso você fazer pulverização com herbicida. Por quê? Porque corre o risco de matar a planta. Então, qual é o mais correto? É você fazer um coroamento, que é limpar com enxada ao redor do tronco. Beleza. A planta está... com enxada é um tipo de controle, né? Um manual. Se você vai... A planta já está grande, né? Digamos aqui, igual a gente vê aqui, ó, uma planta dessa daqui, você já pode fazer o controle com herbicida no tronco, né? Numa concentração baixa que mate aqui, ó, parte das ervas daninhas que estão no tronco e não vai prejudicar a planta. Então a gente tem sempre que pensar nessas possibilidades, tá? O que acontece aqui? Ó? A primeira coisa que é o primeiro controle que é feito é o preventivo. Então esse controle já é feito quando você está preparando a área. Ao preparar a área, você já está fazendo um controle preventivo, né? Que é tentando eliminar ao máximo já aquelas as daninhas que tem ali na área, as espécies que estão surgindo. Né? Então, geralmente a grade já ajuda muito e aí antes do você demorar muito a fazer esse plantio, né? Você já passa um dessecante aí, o famoso mata-tudo, né? Um herbicida não seletivo que vai limpar totalmente a área e aí vem com a implantação da cultura. Depois a gente tem a condição de fazer um manual, né? Aquilo que eu falei para vocês, se a planta estiver muito pequena, então tem que se fazer controle manual, porque não é interessante fazer aplicação, pulverização com herbicida. Ou então se você passar um trator roçando entre as fileiras, vai continuar do mesmo jeito sujo o tronco. E
o principal da planta daninha no início do transplantio é exatamente a parte do tronco. Tá? Então ela não tem que ser limpada. Aqui nessa foto à esquerda, né, isso não é açaí, tá? Fique bem claro. Eu não consegui nenhuma foto de coroamento em açaí. Então eu peguei um aqui como exemplo. Então esse é o coroamento. Então enquanto a planta está pequena, é interessante a gente fazer o coroamento só na parte do tronco aqui, para manter livre de planta daninha. O restante da área, vocês notem que fica tudo cheio aqui geralmente fica uma espécie, né, uma gramínea. Né? O interessante é manter o solo, gente, sempre coberto. Tá? Hoje, controle de planta daninha, e quando a gente fala em manejo do solo, então, enquanto mais coberto, melhor é. Então, é sempre bom manter o solo coberto, nunca deixar tudo limpo, sempre coberto. O que importa é o tronco aqui, então o tronco aqui também cuidado, né? O restante aqui não tem problema não. Depois disso, a gente tem uma condição de um controle mecânico. Né? Controle mecânico, como que é feito? Pode ser por uma roçadeira, pode ser via grada até, né? Acoplado ao trator. E esse controle mecânico, o que é que vai acontecer? Aqui tem uma imagem, essa daqui, um exemplo. Isso daqui pode ser feito quando as plantas já estiverem maiores, beleza. Menor também, sim. Você faz o controle com a roçadeira no meio entre as fileiras. É por isso que eu sempre falo para vocês, deixem pelo menos um espaço de passar um trator, né? Quando for pensar em fazer o espaçamento de plantio. Você pode fazer esse espaçamento aqui entre as fileiras e aí vir com enxada e fazer o coroamento só na planta. Outra situação é fazer isso com a roçadeira. Aqui também não é a área de açaí, mas é só para exemplificar. Então você pode fazer esse controle com a roçadeira entre a fileira e lá no tronco fazer o coroamento com a enxada, tá? Outra situação aqui é com grade, ó, tá vendo? Isso aqui eu já vi muito, isso aqui é um plantio de coco. Pode ser feito no açaí? Pode. Então quando já as plantas já estão numa idade mais avançada, 10 anos por aí, então o que acontece? Você pode fazer esse trato aqui, esse controle. Isso daqui tanto serve para controlar planta daninha entre as fileiras, como serve também para descompactar essa área. Porque geralmente essas palmeiras, elas têm o sistema radicular delas é bastante superficial, né? Uma porção muito grande de raízes aqui nessa parte superficial. E aí isso aqui fica uma bucha literalmente, então compacta muito esse solo e aqui fica tudo, né, com uma presença muito grande de raiz. Então você pode estar fazendo isso para estar dando uma descompactada. Ah, mas vai prejudicar a planta porque está cortando aí as raízes? De primeira mão vai um pouco, ela vai sofrer um estresse. Ah, mas depois o efeito é mais benéfico do que maléfico. Aqui a gente tem uma condição de controle físico. Né? Isso aqui pode ser utilizado. Nós temos algumas situações de controle físico, né? Bem interessantes. Aqui eu tenho uma manta, ó. Tá vendo essa manta aqui? Tá? Essa aqui é uma manta com material orgânico. Você pode fazer essa cobertura. Tem opções de fazer com casca de arroz, com serragem e tudo mais. Então eu só chamo a atenção que esses materiais aqui, ó, serragem e casca de arroz, esses materiais têm uma alta relação CN. O que é isso? Relação CN é aquela condição que você tem muito carbono para pouco nitrogênio no seu material. O que isso implica? Implica que esse material demora muito a se decompor. Né? Eu já falei muito para vocês a diferença entre quando você planta feijão e quando você planta milho na roça. Os restos vegetais, quem é que se decompõe primeiro? Os restos vegetais do feijão. Por quê? Porque o resto vegetal do feijão tem uma baixa relação CN. Isso quer dizer que tem uma quantidade maior de nitrogênio. Tá? Quando você pega para o milho, essa quantidade já é diferenciada. Então o milho já tem uma quantidade maior de carbono. Então o que acontece aí em relação ao nitrogênio? Então o que acontece aí é que aquela talaria, o como do milho, ele demora muito mais a se decompor do que o do feijão. E isso acontece com esses materiais aqui também, ó. Então tomem cuidado na hora de fazer isso, porque isso daqui acaba prejudicando a planta. Então os micro-organismos para decomporem esse material pegam o nitrogênio do solo e aí falta para a planta. Fica amarela, né? É a mesma coisa que acontece lá quando você usa o esterco sem estar curtido, né? Então, ó, aqui, o que acontece aqui? Nós temos uma situação desse controle físico
com algumas situações. Isso aqui já é caro, né? Isso aqui também, isso é para experimento, com certeza, tá? Isso aqui não deve ser viável, não. Esse do lado esquerdo. Agora, essa situação aqui é bem interessante, né? Porque aqui tem duas premissas, né? Isso daqui são, ó, isso aqui é coco, né? Não é açaí, mas é o mesmo princípio. Então, a premissa aqui é o seguinte. O que que acontece? Vai caindo as folhas e você vai juntando aqui no tronco. Beleza. De antemão é interessante porque controla as plantas daninhas aqui, proporciona um microclima bom aqui no tronco da planta. Facilita com que perca menos água, né? O coqueiro é exigente em água, assim como o açaí, então é interessante. O problema é que com o passar do tempo, por esse material aqui ó, tem uma alta relação CN, o que, que acontece? Ele demora muito a se decompor, então a taxa que cai de folha aqui é maior do que a que se decompõe aqui. O que, que isso implica? Que a tendência é só aumentar essa bagaceira aqui de folha, ó, tá vendo? Então a tendência é ir jogando, jogando, jogando aí e ficar meio mundo de folha. Então chegará um certo tempo que isso daqui começa a ficar uma coisa assim horrorosa. Então vai dificultar os seus tratos, né, culturais para irrigar e tudo mais. Então você vai colocando aqui até certo ponto, só que depois você vai espalhando essas folhas aí por entre a sua plantação, porque senão isso aqui vai ficar complicado. Ou então você pode tirar e jogar fora, né, da plantação. E deixar se decompor um pouco, depois você retorna a colocar aqui. Porque se for só colocando, 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 começa a ficar uma ruma, igual diz a história, muito grande aqui. Ó. Começa a prejudicar os tratos também. Tá? Outra situação, controle químico. Esse é o mais empregado. Controle químico é prático, rápido e eficiente. Né? É tudo de bom. O que acontece aqui? O controle químico ele é feito principalmente, ó, nós não temos, né, herbicidas específicos para o açaí registrados. Então o que a gente usa é dos outros aí. Então o que acontece? O controle químico ele é feito, você faz uma aplicação com um produto, numa quantidade, né, concentração pequena, e aí você aplica aqui próximo ao tronco, igual tá essa imagem aqui, tá vendo? Então aqui entre a fileira tá verde ainda, próximo ao tronco ali seca, a pessoa passou aplicando aí um herbicida. Um herbicida que eu vi muito interessante para se fazer isso é o Gramoxone. Né? O Gramoxone é excelente, queima na hora. Né? O problema é que, eu não sei como é que está a situação, mas até onde eu sabia, o Gramoxone tinha sido proibido a comercialização, que é nada mais do que o nosso famoso Paraquat. Né? O Gramoxone é só o nome comercial, mas é o Paraquat. Né? E isso dali o pessoal utilizava em torno de 1% desse produto, que é a mesma coisa que 200 ml você vai diluir exatamente numa maquinazinha de pulverizar que é de 20 litros. Ah, mas hoje não tem mais o Gramoxone. Pega os similares. Tá? Pega os similares e faz esse controle. Pega os outros similares aí, ó, os glifosatos da vida. Tá? Controle biológico é interessante. Tá? Dizer, mas o controle biológico funciona? Aí, o controle biológico melhor que tem é quando você já tem umas plantas grandes e você consegue ter uma condição de, principalmente gramíneas, no meio das fileiras, e você quer aproveitar tanto para alimentação animal, quanto para fazer o controle das plantas daninhas. Então junta o útil ao agradável. Estou fazendo o controle das minhas plantas daninhas e eu estou engordando o animal ao mesmo tempo. Tá? Então aqui está uma imagem bem interessante, aqui sem a presença dos animais, uma plantação de manga, aqui com a presença. Então isso aqui é feito um controle biológico bem interessante. Depois você vem e roça somente essas plantas que não são palatáveis para os animais, que elas não comeram. Então o restante está aí. Qual o empecilho disso? Se você usa sistema de irrigação por microaspersão, que fica o microzinho em pé, geralmente elas derrubam bastante. Então isso aqui é ovino, pode ser caprino também. Ah, posso colocar boi? Pode. Se as plantas já tiverem grandonas, não tem problema não. Tá? Só que aí tem que ver essa situação, senão vai prejudicar no seu sistema de irrigação, não vai quebrar, tem tudo isso também. Tá? Vamos lá. Com respeito à irrigação, o que acontece? O açaí ele pode ser cultivado nesses três climas aqui. Ó. Tem esse clima F, tem esse AM e tem esse AW. Né? Essas aqui são as classificações de clima que a gente tem.
O clima AF, gente, é um clima tropical úmido. Esse tipo de clima aqui, ele é o típico, é o lá da região do Pará, lá de Belém da vida. Lá é esse clima aqui, ó, onde o açaí é típico mesmo, tá vendo? É esse clima F. É tanto que esse mesmo clima F, se vocês perceberem aqui no mapinha, ó, esse azul, ó, que essa situação aqui, ó, pega um pouco aqui essa parte de cima aqui, ó. Aqui, tem aqui esse aí, aqui, ó, região amazônica mesmo. O que acontece? Tem um pouquinho, lembra que eu falei, ó, tem gente produzindo açaí lá na Bahia hoje, fora da condição da região amazônica, o maior produtor é a Bahia, tá aqui, ó. A faixazinha azul aqui, ó, lá na Bahia, ó, lá em as bandas de Ilhéus, por aí, tá vendo? Então é possível de se produzir nesse clima. O outro tá aqui, ó. Oh, perdão. O outro clima é esse, AM, que é o tropical maçônico, né? Esse tropical maçônico não, parece maçonaria, né? Monsônico. Esse tipo de clima aqui, ele é típico, esse clima aqui é lá de Manaus. Um clima típico aí da região aqui de Manaus, já o famoso mormaço da vida, né? E aí, ó, temos outra opção que é o AW. O AW é o nosso. O clima de Boa Vista é o AW, é o tropical chuvoso, tá? Então pode ser também, desde que aqui nesse clima a gente trabalhe com algumas coisinhas diferenciadas, tá? Vou explicar mais na frente. Então a gente tem uma situação de fazer irrigação. Aqui eu coloquei um mapazinho aqui de Roraima, especificando Boa Vista. Porque apesar do açaizeiro ser já trazido para a terra firme, mas mesmo assim ele é muito exigente em água, e muito mesmo, tá? Então os plantios que eu vi que foram o pessoal fez lá a implantação e não cuidou em irrigar, morreu. Plantas grandes morrem. Então não é porque aqui chove um pouco que vai aguentar também não. Mesmo nas áreas de mata, né? Região típica ali do Cantar, então eu vi morrendo por falta de irrigação, tá? Então é sempre aconselhável que a gente trabalhe com sistema de irrigação. E aí o que a literatura diz? Se a gente for ver lá. Então durante os primeiros anos, aí dos 2 anos, a gente tem uma condição de fazer a irrigação por microaspersão, que é esse microaspersorzinho aqui, ó. Tem esse suporte, aqui tem a bailarina, né? Ou então por gotejamento, nosso famoso sistema de gotejo por fita gotejadora aqui, né? Por que por esses dois? De antemão, no início as plantas estão pequenas ainda, então elas requerem uma quantidade de água um pouco menor. Com o passar do tempo, a partir de 3 anos aí, você pode fazer por gotejo ou por aspersão. Eu coloquei essa imagem aqui, isso aqui não é açaí, frisando novamente, tá? Vocês vão encontrar muito assim, o professor também só dá exemplo com outras coisas. É porque para açaí algumas coisas na internet é difícil de encontrar, tá? Porque não é uma cultura ainda igual trabalhada igual essas outras normais que a gente tem, então para algumas situações, alguns tratos culturais você não vai encontrar muita foto na literatura não. Enfim, o que eu quero explicar aqui é que há um negócio bem interessante, porque aqui está dizendo, ó, 2 primeiros anos, microaspersão ou gotejo. Aí aqui do terceiro ano em diante, você pode adotar aqui gotejo ou então aspersão. Gente, é interessante o seguinte, vai montar um sistema de irrigação, já monta definitivo. O negócio é estar trocando sistema de irrigação não. O sistema de irrigação é caríssimo, é uns 12 mil reais um hectare irrigada hoje, tá? Por gotejo, ou então micro. São sistemas de irrigação localizados. Então, para você estar trocando sistema de irrigação, é complicado. Então, já pega, já deixa um próprio para fazer. O que eu indico? Microaspersão. Se num primeiro momento a planta é pequena e você quer irrigar somente o pé, não precisa desse raio todinho que o micro proporciona, tira a bailarinazinha e deixa só a mangueirinha ali, ou então coloca a bailarina fincada já na mangueira aqui, ó, que o raio diminui, então vai irrigar somente o tronco. Ou então gotejo. Só que gotejo é o seguinte, gotejo quando as plantas crescerem, o gotejo não vai ser suficiente. Quando são pequenas, beleza, mas 4, 5 anos em diante o gotejo não aguenta. Então o que é que eu vou fazer com o gotejo? Então tem que ser dupla fita gotejadora, senão não aguenta, tá? Mas o mais recomendado que eu digo para vocês é microaspersão. Vamos lá. Aqui está um sistema de irrigação, bonitão aqui, ó, com todo controle de pressão e tudo mais, né?
um retorno. Aqui vocês estão vendo, ó, esse daqui feito por fita gotejadora, mas aí o que acontece, ó, dupla fita, tá vendo? Então aqui a condição de molhamento é bem maior. Então vai ter digamos que seja uma fita aqui que tenha um espaçamento entre um gotejo e outro de 50 centímetros, tá? Então o que acontece aqui? Vai ter dois pingando próximo da planta de um lado, dois pingando próximo da planta do outro. Quando juntar os quatro, eu tenho um raio de molhamento muito grande. Então pode ser utilizado o sistema por gotejo, mas desde que seja dupla fita gotejadora, certo? Eu posso fazer o primeiro, passar uma fita enquanto ele está pequeno, e depois que ele tiver maior, lá com uns 3, 4 anos, colocar a outra? Sim, pode ser feito também, mas se quiser logo de início também não tem problema, tá? Aqui a gente tem por micro aspersão. Eu tenho uma situação aqui por micro, olha. Seja uma planta aqui conduzida para ficar 4 stipes, tá vendo? Ó? Stipes é o tipo de caule das palmeiras. Então tá aqui. E eu tenho aqui um micro aspersor, tá? Eu tenho um exemplo aqui em torno de 40 litros por hora. É bastante água, tá? É o suficiente aí para a cultura do açaí. Veja a importância de se irrigar, tá? Isso daqui é uma planta jovem, tá? Então uma planta com 4 anos de idade. Olha a quantidade de cacho que já soltou essa planta. Com irrigação, a tendência é cada folha é um cacho, tá? Tem algumas palmeiras que é típico emitir uma folha, emitir um cacho. Emitir uma folha, emitir um cacho. O coqueiro é desse jeito. Só que tem algumas que não acontece isso. Então, principalmente por condições de estresse hídrico, ela emite a folha, mas não emite o cacho. Então, o açaizeiro é um exemplo disso. Tá? Então, aqui, ó. Olhem esse plantio com 5 anos. Um plantio irrigado. Olha o tamanho dessas plantas, gente. 5 anos. Tá? Isso aqui é a região lá do Pará. Tá? A Fuá e Chaves é lá a região zona lá do Pará. Então, o que acontece? Olha a vigorosidade que tem umas plantas dessas aqui, ó. Planta com 5 anos. É não acreditar na altura que tem essas plantas aqui. Então, a condição de irrigação ela é primordial mesmo em regiões que chove muito. Então, você pega aqui esses dois municípios aqui, são a região lá próximo. Se não me engano, isso aqui é próximo de Belém. Tá? Então, mesmo em áreas que chove muito, que o clima é próprio para a cultura, é interessante fazer sistema de irrigação. Tá? Principalmente em função dessa época que passa no período que não chove, né? O famoso período de estiagem. Vejam aqui o exemplo que eu estava falando. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos aqui uma planta com 4 anos de idade, a torceira. Né? Aqui eu tenho, ó, enquanto tinha água, uma folha, um cacho. Uma folha, um cacho. Uma folha, um cacho. Faltou a água aqui, o que acontece? Folha sem cacho, 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 folha sem cacho. Então, frisando mais uma vez, importantíssimo fazer a irrigação da cultura, tá? Senão vai acontecer exatamente isso. Olha o tanto que você perdeu 5 caixas aqui, ó. Tá? 6 no caso, que não nem computaram esse daqui. Enfim, não, perdão, esse daqui é daquele. Olha outro exemplo aqui, ó. Então tá aqui, ó, 4 anos, ó, uma planta com 4 anos, olha que lindo, uma planta com 4 anos de idade, o cacho soltando aí, coisa linda. Olha isso aqui, soltou 2 cachos ali enquanto estava com a situação hídrica favorável, depois passou uma época de estiagem, 4 meses, não emitiu nenhum cacho. Depois vem uma situação favorável hídrica novamente, agora vem cada folha um cacho, tá vendo? Então, isso daqui é o que a gente tem que evitar. Então, se você está fazendo plantio, pensando em conduzir de maneira comercial, fornecer, você tem um mercado, você fornece sempre, então tá aí, ó. Não pode deixar de irrigar não, tá? E outro problema aqui com relação à irrigação, além desse problema aqui que a gente tem, da falta de cacho, é quando emite o cacho, a gente tem um alto, mas é alto mesmo abortamento de fruto. Tá aqui, ó. A quantidade de frutinhos que caíram aí no chão. E isso daqui é por deficiência, por estresse hídrico, tá? Deficiência hídrica na planta. Então, frisando mais uma vez, irrigação para açaizeira, assim como outras frutíferas, é essencial.
Tá? E aí, finalizando aqui, a gente tem que fazer esse controle, fazer esse desbaste. Né? O açaizeiro é um tipo de palmeira que ela perfilha, totalmente diferente do coco, né? Ou de outras aí, uma palmeira imperial que não perfilha. Então o açaizeiro tem essa quantidade de perfilho. Às vezes esse perfilho ele é muito grande. Tá? Então a gente tem uma torceira aqui, ó, olha a quantidade aqui. Ó. Nós temos uma planta já produzindo, bonita. Nós temos outras duas aqui, ó, mais vigorosas, mas aí olha a quantidade de pequenininhos que eu tenho. Então tem um aqui, tem outro ali atrás. Então o que que acontece? Se eu for fazer condução para deixar 3 ou 4, então aqui já era o suficiente. Então aqui eu já tenho 1, 2, o terceiro e o quarto. O resto sai tudo. Então esse daqui sai, esse daqui e aquele lá atrás. Vai fazer essa limpeza, vai ficar somente os estips principais. Se for 3, esse aqui sai, vai ficar só esses daqui. Tá? Então é importantíssimo fazer isso. E aí o que que acontece? O açaí também, do mesmo jeito que ele perfilha, ele pode colocar a planta vir e demorar muito a perfilhar, como também pode não perfilhar. Então tá aí. Tá? Então o que que acontece? Pode também vir a perfilhar com uma plantinha pequena, ainda jovem. Igual essa imagem aqui, já tem um perfilhozinho, tá vendo? Então aqui, ó, olha a precocidade aqui, ó. Olha aqui, 16 meses, né? Aqui, ó, 1 ano e 4 meses, a planta já nessa estatura aqui, a quantidade de perfil que tem. Então a gente já começa a fazer o controle aqui do excesso de perfil, tá? Então, gente, tá aí. A situação que a gente tem que ter é fazer esse desbaste. E aí, diferentemente de banana, você tem que estar sempre fazendo essa retirada, né? E deixando a outra que está vindo, sempre a outra que está vindo, e controlando lá aquela sequência de mãe, filha e neta. Então, para o açaí, você já deixa os 3 e aí já não tem mais que estar fazendo esse controle, não. Tá? Deixa os 3, esses 3 seguem produzindo, você só vai fazer o controle dos que vierem a surgir porventura, e aí você vai e tira, mas sempre vai manter os 3. Se ficar muito velho, aí você vai querer renovar o plantio, aí você vai cortar os grandes e vai deixar brotar mais 3 para seguir no seu plantio renovado, ok? Aqui, ó, uma imagem muito bonita, ó. Então a planta, ó, foi realizado o desbaste, tá aí somente 3, ó. Então isso aqui geralmente, ó, pelo porte das 3 plantas, já foi plantado as 3 ao mesmo tempo, já 3 mudas. Que aí o que vier a surgir, você já faz o desbaste, já fica as 3. É totalmente diferente disso daqui, tá vendo, ó? Isso aqui foi plantado essa, então essa daqui fica velha e vai começar a surgir, essa daqui foi a segunda que surgiu, ó. Começa a surgir perfilhos desse. Então, ó, surgiu esse, depois esse, depois esse, tá vendo? Ficou uma escadinha aí. Então, quando você faz isso, você vai ter uma planta adulta já e as outras ainda entrando em fase de produção. Então, quando você já planta os 3 ao mesmo tempo, você já tem os 3 na mesma idade e já tem os 3 produzindo e aí já dá sequência. É bem interessante isso. Então, finalizo aqui mais uma videoaula a respeito aí da condição de controle de plantas daninhas e irrigação no açaí. Então, qualquer dúvidas, recapitulando, irrigação microaspersão é mais interessante. Se for utilizar fita, que seja dupla fita gotejadora, tá? Fazer sempre desbaste, deixar 3 ou 4 estips por torceira. Interessante já fazer o plantio já com as 3 mudas ou 4 mudas ao mesmo tempo. Você vai gastar uma grande quantidade de muda, mas é bem mais interessante. Tá? Quanto ao controle de plantas daninhas, então manter o solo mesmo, o máximo que possível manter coberto, né? Fazer o controle mais em relação ao coroamento. E aí a condição de se fazer depende muito em função da idade da planta. Então plantas mais jovens, coroamento com enxada, roçagem no meio das fileiras. Então plantas mais velhas você já pode fazer esse coroamento com herbicidas. Ok? Um abraço.